E aí, pessoal, vamos falar de duas entrevistas de dois homens muito importantes dentro do Grêmio. Duda Crefft e Denis Abraão. Duas linhas, dois assuntos distintos, mas que merecem a nossa reflexão. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. O STJD é um problemão do Grêmio. O resultado, o diagnóstico no campo, também. E hoje, tanto o Denis Abraão como o Duda Crefft falaram sobre isso em momentos distintos e em assuntos completamente diferentes. Mas é preciso que a gente comente e fale sobre isso. Eu vou começar com o Duda Crefft. Duda Crefft concedeu, não foi muito longa não, uma entrevista para a Rádio Grenal pela manhã. Duda Crefft é vice-presidente eleito no Conselho de Administração do Grêmio e foi talvez o grande homem junto a Renato em toda a sua história no Grêmio. É com Duda Crefft que Renato chega no Grêmio lá ainda no ano de 2010. Depois Duda Crefft ficou como homem de futebol dele por 2 anos, em 18 e 19. Ou seja, a Duda tem uma relação muito forte com ele. E hoje, quando questionado sobre assuntos relacionados a Renato Portaluppi, ele fez uma meia-culpa do Grêmio. Ele disse: Renato não é perfeito. Ele errou de fato em indicar nomes, mas a culpa é do Grêmio, porque no final foi o Grêmio que contratou. Ele claramente posiciona o que todos já sabem, mas que vindo de quem vem, impulsiona a nossa análise e a nossa situação. Quando ele diz que Renato indicou jogadores ruins ou maus jogadores para o Grêmio, mas que a culpa é do clube que não conseguiu dizer não para o Renato, é sim, e principalmente partindo dele, é sim algo importante, algo que a gente merece e precisa conversar. O Grêmio hoje é resultado do seu passado, claro que o passado recente. E quando a gente vê até mesmo uma forma humilde do Duda tratar esse assunto, a gente precisa vir aqui e posicionar, porque isso o torcedor comum fala. O torcedor do dia a dia, o torcedor do papo do bar, mas quando parte de um homem do tamanho do Duda, a gente precisa tentar entender o que aconteceu para o Grêmio não conseguir comandar neste período. Por que o Grêmio não comandou? Ele fala outras situações e dentre elas uma que também está na conversa do torcedor do Grêmio. Se Renato não tivesse saído, talvez o Grêmio não tivesse na situação que está. Se é verdade que Renato tem os seus defeitos, como disse Duda, é preciso dizer que ele também tem as suas virtudes. E Duda aí faz uma crítica forte também a uma ação do Grêmio. Quando ele diz: não deveríamos ter demitido o Renato em meio à temporada. Ou seja, é contraditório, mas é importante da gente avaliar. Por quê? Porque o Duda coloca esse como ponto principal da queda, que é uma queda vertiginosa do Grêmio na temporada, a demissão de Renato Portaluppi, a quem ele critica pelas indicações e a quem, neste momento, ele também diz ser o grande erro do Grêmio na temporada. Ou seja, nos dois casos, quem errou foi o Grêmio, nas contratações e na demissão. Os erros do Grêmio, os erros de avaliação, os erros de leitura e a forma como o Grêmio procedeu, seja na hora de contratar as indicações do Renato, seja na hora de cansar e demitir Renato. Vejam como aos poucos as coisas vão se colocando e a gente vai conseguindo, a partir daí, tentar montar o nosso diagnóstico. O que nós precisamos nesse momento é a montagem do diagnóstico. Essa é a grande necessidade que nós temos para os próximos meses, é saber exatamente o que aconteceu. E hoje, Duda Crefft nos posicionou claramente dentro da leitura de um dos 6 homens que dirigem o Grêmio. E ele, com a responsabilidade de ter sido o homem do futebol por mais tempo no comando. Ele, e eu nem falo do período dele, histórico, ele é filho do patrono Fernando Crefft, para mim o Duda é uma das principais figuras, um dos principais gremistas aqui. Eu sei que o torcedor tem muita crítica, mas o Duda é muito importante nesse processo e o Duda foi homem de futebol por 2 anos consecutivos. Isso não pode jamais tirar a opinião dele deste processo que o Grêmio está passando. Duda é sim
um dos homens que mais conhece esse ambiente para chegar e dizer o que disse hoje. Erramos ao demitir Renato e erramos muito ao aceitar as indicações de Renato. Dito isso, vamos para a segunda manifestação do dia, não menos polêmica. O Grêmio vive uma força-tarefa, ele vai falar do jogo, que vem logo mais e que em tese não tem a ver com esse nosso conteúdo. O vice-presidente de futebol, Denis Abraão, falou hoje para a RDC TV, num programa ao vivo na porta do hotel. E entre outros assuntos, ele foi questionado sobre a arbitragem e o VAR. O Grêmio está vivendo um conflito e está montando uma força-tarefa para tentar compor com o STJD uma punição, ou pelo menos permitir que o julgamento apareça, uma punição para ter o seu torcedor contra o São Paulo, talvez contra o Atlético Mineiro. Isso é o que o Grêmio está fazendo. Mas é força-tarefa de verdade. É todo mundo trabalhando junto, inclusive tirando de circulação pessoas que de alguma forma tenham um conflito com o dirigente, como aconteceu com o próprio Nestor Raio. O Grêmio tira um pouco ele de cena para não criar ainda mais conflito, de um ambiente conflituoso, doloroso, dolorido, machucado. Essa realidade o Grêmio está fazendo, pois hoje Denis Abraão, que eu gosto demais, você sabe, é meu amigo, ele minimizou a quebra do VAR, criando um negócio que vai viralizar e que o Grêmio tem que silenciar. A hora do Grêmio em relação ao VAR, em relação ao STJD, é de silêncio. É de silêncio. A manifestação do Denis é: quebraram só o VAR. Não. Silêncio total. Vamos fazer a nossa parte, vamos ali fazer. Não pode botar mais lenha nessa fogueira, ou nem lenha nesse caso, gasolina. Por quê? Porque não ganhamos nada com isso. Nós temos alguns jogos para terminar o campeonato e nós precisamos de todas as nossas armas. E o torcedor é uma das principais armas que nós temos. E nós precisamos ter calma nessa hora. Eu sei que tá todo mundo, é bom falar. Não, nessa hora não. Nessa hora é silêncio total. E não foi o que fez o nosso amigo Denis Abraão, vice-presidente, que, tirando essa parte, está fazendo um excepcional trabalho, está lutando com todas as suas armas, está fazendo valer a sua condição de excepcional gremista, e a gente tem todos os elogios do mundo. Neste caso, errou. Errou e errou feio. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.